Fala galera, Pedro Oak aqui, sejam muito bem-vindos a mais um Insight Anciano, o canal onde a gente fala sobre filmes, séries e o audiovisual no geral. No episódio de hoje, galera, a gente vai fazer uma parada um pouquinho diferente, no sentido de que a gente não vai falar exatamente sobre um filme, mas sim sobre uma onda que anda rolando no cinema atual, que é de dar filmes solos a vilões. Mas eu vou sim falar sobre uma cena específica, que eu não vou entregar agora de que filme é, mas é uma cena que envolve uma moeda, então vamos por enquanto chamar de Cena da Moeda. E o título do episódio de hoje É Bom Ser Mal. Porque, como eu disse, galera, esse é um episódio sobre vilões. Mas antes da gente começar, galera, é claro, tenho que pedir para vocês curtirem, comentarem e, é claro, se inscreverem no canal porque ajuda bastante, galera. Então, se ligaram na cena? Estão preparados? Então, beleza. Solta o crack. Nos cinemas agora mesmo estão em exibição dois filmes, Venom, Tempo de Carnificina e 007, Sem Tempo pra Morrer. Os dois são baseados em personagens que já existem há anos, e ambos estão fazendo muito sucesso no cinema agora. Um é uma franquia que já existe há 50 anos, e o outro é uma franquia que foi recém-iniciada. Mas os dois, de forma curiosa, refletem tendências da audiência moderna. E ambos me inspiraram a fazer vídeos sobre isso, então nessa semana vai rolar o vídeo que é baseado no que é a onda do Venom, e na semana que vem vai rolar um vídeo sobre o 007. Esse vídeo do Venom não é exatamente sobre ele, mas é sobre a onda de filmes solos baseados em vilões. Filmes como Coringa, Cruella, Malévola, Aves de Rapina, que é basicamente o filme solo da Arlequina, e séries como Loki, entre outros, que pegam vários vilões populares e os transformaram nos protagonistas de suas próprias histórias. Mas por que de repente tanto interesse em contar histórias de caras maus? Qual é o propósito dessas histórias de vilões? Bom, seria fácil dizer que é porque esses personagens por décadas foram responsáveis a adicionar um certo tempero para as histórias. Enquanto os heróis costumavam ser os certinhos, confinados à moralidade, os vilões tinham uma certa liberdade. Escarnecendo os heróis, personagens como Scar, Hans Gruber, Hannibal Lecter, Agente Smith, Loki, Coringa, Fred Krueger, entre muitos outros, acabaram roubando a cena por anos. Mas talvez, no entanto, seja mais certo apontar que essa nova época de destaque aos vilões começou por causa de um certo progresso na forma como vilões e heróis são representados em tela. Eu acho que o público hoje em dia já não tolera mais antagonistas e protagonistas unidimensionais, que são bons ou ruins simplesmente pelo fato deles serem bons ou ruins, porque eles nasceram assim. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma compreensão mais nuanceada de moralidade. E além disso, a gente sempre segue a tradição de buscar personagens mais relacionáveis. Então, os vilões acabam por muitas vezes sendo alguns dos personagens mais sofridos, complicados e interessantes, que são muitas vezes até mesmo injustiçados ou maltratados, gerando empatia com o público. Pega o Snape, por exemplo, da franquia do Harry Potter, ou então o Killmonger do Pantera Negra, que atraíram uma legião de fãs por conta de seus motivos compreensíveis, cada um com sua própria história. Os estúdios começaram a enxergar essa legião de fãs que buscavam um conteúdo direcionado para esses personagens, fandoms inteiras que estavam sendo desperdiçadas. Mas tem um certo problema atual que acontece com esses filmes nos quais a gente pega esses vilões consagrados e dá filmes solos pra eles. Esses filmes precisam que compreendamos e empatizemos com os vilões, mas o problema é que muitas vezes, na tentativa de fazer isso, eles acabam perdendo sua característica como vilões. É claro, existem excelentes filmes nos quais os protagonistas são vilões sem nunca perder essa distinção, como em O Iluminado, O Psicopata Americano, Taxi Driver, entre outros. Porém, eles nunca começaram como vilões de outros personagens. Os personagens que estamos vendo passar por essas tendências acabam muitas vezes perdendo as suas características na tentativa de humanizá-los. Em filmes como Malévola, por exemplo, há uma inversão de papéis apenas, ela se tornando a heroína injustiçada e o Rei Philip o verdadeiro vilão. Já em Venom e Aves de Rapina,
que é basicamente o filme solo da Arlequina, os heróis de suas histórias são retirados, enquanto eles acabam enfrentando vilões piores, fazendo deles apenas anti-heróis. Enquanto em Coringa, por exemplo, o personagem ainda é mantido como um vilão, mas ao mesmo tempo necessita corromper a imagem dos Wayne em algo mais vilanesco, e em sua tentativa de vitimizar o personagem, levou muitos a criticarem o filme por romantizar e fazer de seu protagonista uma espécie de herói trágico. Então, como podemos criar uma história na qual os vilões sejam os protagonistas? Bom, nos faça compreendê-los sem vitimizá-los excessivamente. Nos faça acompanhá-los mesmo sabendo que estão errados. Mostre-nos eles enfrentando seus heróis sem fazer os heróis mais vilanescos. Mostre que o filme sabe que eles são vilões. E é possível que isso seja feito? Sim, e eu tenho um exemplo aqui. Um excelente exemplo, na minha opinião, é X-Men Primeira Classe. Você pode argumentar, mas esse é um filme sobre a origem dos X-Men e é co-protagonizado tanto pelo Magneto quanto o Professor X. E, embora sim, esse seja um filme sobre a origem dos X-Men e ambos Charles e Eric sejam protagonistas, eu argumentaria que esse é um filme de Eric, enquanto Dias de um Futuro Esquecido é o filme do Charles. O filme abre e termina com o Eric, contando a sua história desde a sua infância até completar o seu arco de transformação no Magneto. Outro fator a levar em consideração é que por muitos anos esse projeto seria o X-Men Origins Magneto, mas quando a marca falhou por conta do fracasso do X-Men Origins Wolverine, o projeto foi inteiramente reformulado. Mas ainda assim, a história primordialmente que acompanhamos é a de Eric nesse filme. E temos uma cena perfeita para a construção do personagem com a cena do submarino. O filme nos conta a origem do personagem e faz com que simpatizemos e compreendamos o personagem, um sobrevivente dos campos de concentração torturado por ser um mutante. O filme coloca o vilão para caçar seu torturador, um vilão pior ainda chamado Shaw, mesma técnica implementada por filmes como Venom e Aves de Rapina. Mas diferente de ambos, quando chega a hora de seu confronto com Shaw nesse submarino, com Charles Xavier assistindo, Eric mata seu inimigo, mas não sem antes dizer a ele e a nós, por consequência, que concorda com a mentalidade supremacista de Shaw. O vilão então continua e mata Shaw, sem nem ligar para Charles sofrendo por estar mentalmente ligado a Shaw na hora de sua execução. Logo depois, Eric assume o seu lugar. Primeira Classe segue a história de origem completa do vilão sem nunca descaracterizá-lo ou os seus heróis no processo. Bom, tirando talvez a mística, mas eles não fazem isso pra melhorar o personagem do Magneto ou fazer com que a gente empatize mais com ele, isso aí já é outra história. Mas enfim, com o público claramente curtindo esses filmes sobre vilões, resta saber se os futuros filmes focados em personagens como esses e os estúdios que estão por trás deles vão compreender que no caso dessas histórias é bom ser mal. Ou seja, que a gente não necessita que eles se tornem heróis, mocinhos, ou que os mocinhos originais se tornem mais vilanescos, e que eles não precisam ser nada diferente de vilões, para que a gente aproveite e entendamos os seus filmes. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!